Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de estarmos junto com os irmãos, adorando o nome de Jesus. E nessa feita, estar incumbido de trazer a palavra do Senhor Jesus aos nossos corações. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança de mais uma vez ser o instrumento de Deus nesta casa. Queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. E o verso de número 19. Onde diz: Eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Amém? Eu queria me reter a palavra aonde Jesus diz: eis que vos dou poder. Quando olhamos para esta palavra, a gente sabe que só pode outorgar alguma coisa aquele que tem. E quando nós falamos em missão, nós estamos falando de uma responsabilidade que nos foi atribuída. Quando falamos de missão, nós falamos de uma responsabilidade que Jesus atribuiu. O próprio Cristo foi quem orientou os discípulos e os mandou a fazer a sua obra. E não somente lá em Marcos capítulo 16, quando ele está subindo ao céu, mas em meio ao seu ministério, ele separou alguns discípulos e mandou que eles vá, mandou que eles fossem e fizessem a obra. O capítulo 10 de Lucas narra exatamente um desses feitos. Um dos momentos em que Jesus instrui 70 discípulos e manda com que eles vá dar continuidade à obra que ele fez. Existem algumas particularidades em fazer a obra de Deus que é preciso estarmos atentos, porque quando falamos de obra, a gente sempre atribui que a obra é de Deus, então ela não é nossa. É totalmente diferente de você ir ao seu trabalho, prestar uma ação trabalhista a uma empresa a qual você foi contratado para fazer. Primeiro, a responsabilidade de executar o trabalho, ela é inteira do profissional. Quando uma empresa te contrata, não importa para quê. Quando uma família te contrata para trabalhar na sua residência, quando você vai a uma empresa, a um escritório, onde vai a uma indústria, não importa o que você vai fazer, você é 100% responsável pelo que você está fazendo, porque você foi contratado como profissional para executar um serviço. A responsabilidade, ela é sua. É você quem vai explicar ao contratante qual é o melhor meio de se fazer, qual é a condição exata de se fazer, porque na maioria das vezes quem está contratando não entende da ação final do processo. Ele entende-se que o processo precisa ser concluído, e cada profissional na sua faixa vai executar a sua função. Mas quando falamos da obra de Deus, ela é um pouco complexa. Por que ela é complexa? Porque ela não é minha. Eu não sou o profissional.
eu não sou o autor, não fui eu que elaborei o processo. E para a gente não sair do que foi ontem o nosso culto, para a gente não fugir da ideia, da mensagem que Deus falou fortemente aos nossos corações aqui ontem, o pastor que pregou, ele disse que Deus no início falava aos homens. Deus falava e os homens era que produzia a vontade de Deus. Mas quando olhamos para Cristo, a gente percebe que Deus resolveu vir aqui fazer. Quando a gente faz uma analogia referente a isso, tenta parafrasear isso, é como que Deus relembrasse o processo do Éden, visse o quanto era importante para o homem o contato com Deus, e ao perder esse contato, o quanto o homem se distanciou daquilo que Deus queria. E agora, o próprio Deus se põe a vir a este mundo, a nos ensinar como Ele quer que a sua obra seja feita. E quando Jesus vem à terra, quando Ele desce aqui, para nos ensinar qual é a sua vontade, o que é que Ele quer, Ele inicia um ministério com muito poder, com muitos milagres, com muita ação que para um homem comum não se tinha condição de fazer. Quando olhamos para os evangelhos sinóticos, a gente percebe que o primeiro milagre de Jesus foi ficar 40 dias sem comer, e para piorar, sendo tentado pelo inimigo no deserto. Mas quando olhamos para o evangelho de João, o primeiro milagre de Jesus foi lá no casamento de Caná, quando a sua mãe chama ele e diz: acabou o vinho. E aí Jesus vai lá e pega a água e manda servir a água, e quando o cerimonialista bebe aquela água, ele percebe que aquela água era um vinho de tal qualidade que ele nunca havia provado. E ele chama o dono da festa e diz: normalmente se serve o primeiro, o bom vinho, o melhor, para no final servir o ruim, mas tu guardaste até agora o melhor para servir no final da festa. O que eu entendo com essa palavra é que quando Deus toma a ação, nada do que Ele faz existe possibilidade de crítica, porque Ele faz o seu melhor. Deus, na sua infinita misericórdia, quando desceu do céu, Ele deu o seu melhor. E o que Ele deu? O seu próprio Filho. Por quê? Porque Ele não podia dar um anjo para vir aqui resgatar o que Ele mesmo havia criado. Porque quando olhamos no processo da criação do homem, é comum, principalmente se a gente comparar João capítulo 1 e Gênesis capítulo 1, a gente percebe que quem participou da criação do homem foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seria muito fácil pegar um anjo que está à disponibilidade do céu e dizer: vai lá, paga o preço, morre lá, entendeu? Faz um sacrifício para me resgatar. Seria como o pastor Turim disse aqui: uma criança lá na África que com R$100 você pode adotar. E aí você dizer: não, mas R$100 é muita coisa, eu vou mandar R$1. Se Deus fizesse dessa forma, Ele estaria desmerecendo todo o processo da criação. Só que como Ele trabalhou com o melhor que Ele tinha no céu para criar o homem, Ele pegou o que Ele tinha de mais valioso e mandou aqui para ensinar o homem qual seria o caminho do retorno para a presença dEle. Quando olhamos para isso,
a gente percebe que fazer a obra de Deus não é tão fácil assim. Porque como que eu posso pregar a respeito de um Deus que cura, se quando eu estendo as minhas mãos, como Ele deu ordem, eu não vejo milagre? Como pregar um Deus que salva, se na maioria das pessoas que eu prego, elas não me dão atenção e também não aceitam Jesus? Como pregar um Deus de autoridade, que expulsa demônio, que liberta a vida escravizada, se todas as vezes que eu oro para uma pessoa lá fora, depois de alguns dias eu percebo que ela continua na mesma vida em que estava antes? Existe um processo, e às vezes a gente se cobra porque que ainda não aconteceu. Por que eu ainda não ganhei a primeira alma para Jesus? E agora eu vou fixar um pouco sobre isso, porque fazer a obra de Deus, trabalhar com missão, é ganhar almas para Jesus. Como nós já ouvimos aqui, não tem como fazer missão sozinho. Não tem. Primeiro, quando olhamos para Lucas capítulo 10, a gente percebe que Jesus mandou de 2 em 2. Por que Jesus não mandou separado, um sozinho, para cada um, para alcançar o maior número possível de espaço? Se tinham 70, seria 70 cidades diferentes, 70 famílias diferentes. Jesus diz: não, vão de 2 em 2. Eu entendo que missão não se faz sozinho. Por quê? Nós ouvimos aqui, um é quem vai, outro é quem dá condição para que se vá, e outro é quem intercede por quem foi. Não dá para fazer missão sozinho, não tem como. Uma igreja missionária não é aquela que apenas ora por missão. Uma igreja missionária não é aquela que apenas instrui as pessoas a se preparar para ir. Uma igreja missionária não é aquela que apenas envia condição. É fácil para uma igreja rica manter um missionário. Agora, se esse missionário for fazer a obra dele, é fácil. Não precisa de sintonia. Guarde bem essa palavra, sintonia. Porque ele pode chegar lá e fazer do jeito que ele aprendeu a fazer. Quantas escolas preparatórias para a missão não existe espalhada pelo Brasil? E qual a função dessas escolas? Preparar o indivíduo na cultura do país ou do estado. Principalmente quando falamos de Brasil, a gente não tem noção do quanto muda a cultura. Se caminharmos para o Nordeste, tem comida lá que a gente não consegue comer, e nós estamos falando de Brasil. Agora, imagina quando a gente fala de África. Imagina quando a gente fala de Ásia. Eu estou falando de continentes porque assim, envolve muitos países. De repente alguns é bem parecido com o nosso. Mas quem aqui já experimentou comer arroz doce? Não é o doce de arroz não, viu? É o arroz, no lugar do sal, tem o açúcar. No lugar de ter o feijão, tem outra coisa lá, não tem feijão. Você imagina você sair daqui sem uma preparação para ir para lá. O que vai acontecer com a tua família? Porque o missionário não vai sozinho. O missionário, ele vai com a família. É raridade você pegar um jovem solteiro que se dispõe a fazer missão. Tem, sim, tem. Mas é muito raro. Você vê muito família se deslocando. E agora imagina o choque cultural dos filhos deste obreiro, da esposa deste obreiro, do próprio obreiro na sua ênfase em fazer a obra de Deus. Quando falamos em fazer a obra de Deus, é preciso ter preparo. É preciso ter uma igreja que o ampare em oração, porque somente pela graça de Deus se consegue manter no caminho que o Senhor escolheu.
numa escola de obreiros em que eu estava participando em Assunção, no Paraguai. Chegou um obreiro brasileiro na escola e no outro dia ele passou mal. E quando foi chamado os paramédicos para socorrer, percebeu-se que a diabetes dele estava em 900. Irmãos, normalmente quem está com uma diabetes na casa de 600 já entra em coma. 400 a pessoa está passando mal. Este obreiro, eu presenciei isso, eu estava presente nessa reunião. A diabetes dele estava em 900. Ele quase não tinha mais sangue, era só açúcar. Mas por que ele se manteve de pé? Ele estava em uma região no Paraguai que é conhecido como Charco. É uma região alagada e não tem acesso. E fazendo missão naquele lugar, o único jeito que ele tinha para sair, ele aproveitou e veio para Assunção para participar da escola bíblica de obreiro. Por que isso aconteceu? Deus preparou o meio para que ele fosse tratado. Porque se ele entra em coma aonde ele estava, ele perderia a vida, porque até o resgate chegar, até alguém chegar onde ele estava para o socorrer, a vida dele já teria sido ceifada. Só que entenda como que Deus trabalha fazendo milagre. Por quê? Porque quem foi não está fazendo a sua própria obra, está fazendo a obra daquele que o enviou. E uma vez que ele te enviou, é ele quem prepara tudo para que dê certo, para que funcione e para que você não esteja desamparado. Quando Jesus enviou os discípulos, enviou de 2 em 2. Mas pastor, quem ficou orando? O próprio Jesus ficou intercedendo por eles. Jesus os mandou. A cada milagre que acontecia, Jesus sabia o que estava acontecendo. Por que Jesus sabia cada milagre que os discípulos faziam? Porque a cada ação miraculosa dos discípulos, o poder emanava daquele que os enviou. Entenda que se Jesus te convidou, se Jesus te chamou, é Ele quem arca com a responsabilidade. Você não está fazendo a sua obra, você está fazendo a obra dele. Amém? Pode dar um glória a Deus aí? Quando você oferta, você está fazendo a obra dele. É ele quem se encarrega de suprir as tuas necessidades. Quando você dobra o joelho para orar e vai clamar em prol daquele que está fazendo, é ele quem conhece as tuas ansiedades e é ele quem responde às tuas orações. Então pode ficar tranquilo que ele ouve o teu clamor. O que é importante cravarmos aqui é que quando Jesus instituiu os discípulos para fazer a sua obra, o mundo era diferente. Preste atenção que hoje a gente não vê mais animal peçonhento solto por aí, né? Quem aqui trabalhando lá na sua casa se deparou com um cascavel, com uma jararaca? A gente sabe de história. Eu já fiz isso porque morei em sítio. Quem já morou em fazenda sabe disso. Eu já morei, então de vez em quando a gente se deparava com algum animal desse tipo. Só que aqui não. Da onde a nossa história começou, aqui, ó, onde essa bandeira representa um país, lá a situação é um pouco diferente. Aonde estão os escorpiões mais peçonhentos do planeta? Nos desertos. Aonde estão as serpentes mais peçonhentas? Estão lá naquela região. Como se viajava naquela época? A pé, de camelo ou de jumento. O risco era iminente. O que aconteceu com Paulo após o naufrágio? Quando ele monta uma fogueira, uma víbora pegou na sua mão. Era comum, era normal isso acontecer.
Jesus, quando instrui os discípulos, ele está preocupado com os problemas da sua época. Jesus, quando instrui os discípulos, ele estava preocupado com os problemas que eles enfrentariam pessoalmente. Jesus não estava orientando os discípulos para enfrentar os problemas de hoje que nós enfrentamos. Jesus não estava preocupado com a igreja atual, porque os discípulos não chegariam aqui. Pastor, então o senhor quer dizer que hoje a orientação de Jesus é outra? Não, continua sendo a mesma. Mas a gente pode entender que quando Jesus diz: e todo o poder do mal não prevalecerá, não poderá se resistir. Jesus já sabia que quando chegássemos hoje, nesses dias, enfrentaríamos problemas bem diferentes, mas não existe inferno que barre o crescimento da igreja do Senhor. Não existe dificuldade que impeça você de expressar quem está contigo, quem te chamou, quem te conduziu, quem te trouxe até aqui e quem tem te preparado para dar continuidade àquilo que Ele mesmo começou. O que precisamos estar atento é que nos dias de hoje as pessoas estão muito dispersas com as suas obrigações, porque tudo vem em primeiro lugar, tudo, os compromissos. Quando a gente inicia a semana, existe até um ditado popular que a segunda-feira sempre é um dia bravo, né? Segunda-feira é um dia sempre carregado. E algumas empresas até tentam dar uma melhorada na segunda-feira, tenta reduzir as tarefas ou amenizar a situação, para que a segunda-feira não seja tão carregada. Mas a segunda-feira é igualzinha à terça, é igualzinho à quarta, é igualzinho à quinta, é igualzinho à sexta. Não muda nada. Suas obrigações têm que ser feitas do mesmo jeito. Às vezes você não vai atender o mesmo cliente, mas que você tem que atender, você tem. Às vezes você não vai repetir a mesma tarefa, ou até vai. Se trabalha na indústria, você vai fazer a mesma coisa de segunda a segunda, ciente que terá um dia de descanso, ou às vezes 2, depende muito da sua carteira de trabalho. Mas você vai fazer a mesma coisa todos os dias. Então o que muda? Aonde foi que a segunda-feira passou a ser pior do que a terça ou a quarta? Quando a gente perde a visão naquilo que realmente importa, todos os dias passa a ser ruim, todos os dias passa a ser enfadante, todos os dias passa a ser difícil. Mas quando a gente mantém a visão naquilo que realmente interessa, a oportunidade da segunda-feira não é diferente da terça. Estou defendendo o meu pão de cada dia, estou sustentando a minha família. O emprego foi Deus quem abriu para mim, a porta foi Deus quem abriu para mim, foi Ele que me deu condição de estar neste ambiente para defender o meu pão. Quando olhamos realmente para o que interessa, não importa se é segunda ou se é sexta, importa é que eu estou executando o meu trabalho. E quando nós estamos no ambiente espiritual, não é diferente. Os meus problemas pessoais não podem interferir na minha intimidade com Deus. As minhas dificuldades familiares não podem interferir no meu relacionamento com Deus. As minhas responsabilidades não podem atrapalhar a chamada de Deus na minha vida. Por quê? Porque quando eu estou em sintonia com o céu, a presença de Deus está comigo aonde eu vou, a presença de Deus está comigo aonde eu piso, a presença de Deus está comigo aonde eu entro. E todas as palavras que saem da minha boca são palavras de bênção, são palavras de prosperidade, são milagres, são cura, são ações divinas reveladas através da minha vida. Quem crê, levanta a mão e dá glória ao nome de Jesus. A obra não é do homem, é a obra de Deus. Se é a obra de Deus, quem continua trabalhando até o dia de hoje? A dificuldade em atuar na obra de Deus é entender que eu não faço, quem faz é Ele. É entender que eu não prego, quem prega é Ele. É eu entender que eu não canto,
Eu louvo, e quando eu louvo, quem entra nos corações é Ele. É entender que quando eu entro num ambiente espiritual como esse, eu não entro para assistir um culto, eu entro para adorar, eu entro para ofertar um culto. É entender que quando eu estou num ambiente como esse, eu não estou diante de homens, eu estou diante de Deus, que os homens são usados por Ele para manifestar a vontade dEle sobre esta terra. E esse é o processo mais difícil do homem entender, que através da minha palavra, que através dos meus atos, que através das minhas perspectivas, através das minhas visões, dos meus projetos, quem está agindo é Deus, quem está trabalhando é Deus, quem está movendo é Deus. Se nós estamos aqui hoje porque a vontade dEle foi estabelecida na minha vida e na sua vida, e hoje estamos aqui para ouvir o que Ele tem para nós. Fazer missão é entender que o primeiro passo é acreditar. Não dá para fazer missão, não dá para ser cristão, se não acreditarmos naquele que nos chamou. Quando olhamos para Marcos capítulo 16, o verso 17, se puder pôr um telão para mim, me ajuda. Só a parte A do versículo. E estes sinais seguirão. Se eu não acreditar, não tem sinal. Não adianta oratória, não adianta homilética, não adianta hermenêutica. Eu posso ser graduado nas melhores faculdades do planeta, se eu não acreditar, em vão é tudo aquilo que eu falo, em vão é tudo aquilo que eu me manifesto. Porque o primeiro passo para o milagre acontecer é eu acreditar. Porque se eu perguntar aqui, quem tem promessa, eu tenho certeza que todos levantarão a mão aqui. Todos. Ninguém que está aqui está sem promessa. E se você dizer para mim, pastor, eu não tenho chamada nenhuma para o ministério, eu não tenho chamada nenhuma, existe uma promessa que você está inserido. Não importa se você quer trabalhar no ministério, se você não quer, mas há uma promessa que um dia todos nós habitaremos na presença dele, e você está inserido nessa promessa. Todos nós temos promessa. Só que para que a obra de Deus seja feita por intermédio das nossas mãos, o primeiro passo é acreditar. Quando o evangelista Marcos vai encerrar a sua obra, no capítulo 16, quando ele vai replicar as palavras de Jesus, que pode acontecer na vida dos discípulos se eles acreditassem. Porque uma coisa é certa: quando as coisas estão bem, é fácil orar. Quando o problema está na vida do meu irmão, é fácil estender a mão na cabeça dele e orar por ele. Quando a enfermidade está no meu irmão, é fácil orar. E é fácil atribuir a responsabilidade para eles. Você não recebeu porque não tem fé, porque não exercitou a fé. A gente sempre tem uma desculpa. E não fique preocupado se isso é problema seu, que não é, é o problema da humanidade. Todos nós somos assim. Quando Deus chegou no Éden, a primeira coisa que Adão fez foi dar uma desculpa. O problema foi da Eva. E a Eva não ficou atrás, aprendeu ligeiro com Adão. Jogou a culpa na serpente. Ficou só nisso? Não, quando a gente vai para Caim e Abel, rapidamente a gente também arruma uma desculpa. E durante todo o processo humano, grandes homens de Deus, que no momento de crise não segurou a fé e se
deixou levar pela dificuldade. Logo quando Deus o chamou a atenção, tentou uma desculpa. Por que nós somos assim? Porque a fé que está em nós ainda é pequena. Mas você pode dizer: mas pastor, Jesus disse que quem tiver fé do tamanho de um grão de semente de mostarda, em que a própria Bíblia diz que é a menor das sementes entre as hortaliças, ele está dizendo o quê? Que fé, irmãos, é o processo mais difícil na vida do ser humano. Estar num ambiente como esse é gostoso, principalmente quando a graça de Deus desce, a unção acontece, a palavra entra no nosso coração, o Espírito Santo tem liberdade para agir e a gente sente a alegria e o gozo. Mas quando voltamos para casa, quando cessa essa alegria e a gente está de frente dos mesmos problemas, a oração da gente é a mesma: Senhor, até quando passaremos por isso? Até quando eu vou passar por isso? Não existe euforia, não existe graça, não existe unção, não existe alegria no momento em que estamos de frente com o problema. Quando os discípulos perceberam que Jesus não estava mais, todos eles dispersaram. E aí um voto positivo para as mulheres, foram as únicas que permaneceram unidas. Os homens desapareceu. Era dois para um canto, outro para outro, entendeu? Uns já voltando, uns já no caminho de viagem. Foi só um momento, foi algo momentâneo. Esse negócio de que esse era o Messias, esse negócio de que esse homem era, entendeu? O que ia libertar Israel, tudo isso acabou, já era. Uma visão terrena de uma obra espiritual, uma visão terrena de algo que é sobrenatural, que já está caminhando para 2000 anos, sem fugir uma só vírgula daquilo que Jesus iniciou. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é iniciar um projeto em uma época tão remota, sem nenhum tipo de tecnologia, sem nenhum tipo de condição de que isso realmente fosse para frente? E depois de quase 2000 anos, ainda continua do mesmo jeito. A palavra de conversão ainda é a mesma, não mudou. O que Jesus pregou para convencer o homem do pecado é a mesma coisa que eu e você prega hoje. Por que não mudou? Porque não é minha palavra, porque a obra não é minha, é dele. E se é dele, ele ainda permanece do mesmo jeito. Não precisa mudar, não tem inovação, não tem tecnologia, não tem nada diferente. O Espírito Santo é o mesmo, a obra é a mesma, o Cristo é o mesmo, o Deus que elaborou todo o projeto é o mesmo. E eu e você temos que ser o mesmo em que ele projetou para que eu e você fosse, crendo naquilo que ele programou para mim e para a sua vida. Pastor, mas eu terei que renunciar. E quando foi que aceitar a Jesus não vem com algumas renúncias? E quando foi que envolver na obra de Deus não vem com algumas renúncias? Ou melhor dizendo, com todas? Se fazer a obra de Deus fosse coisa fácil, Jesus não tinha dito para os discípulos no verso 5 do capítulo 10: eu vos envio no meio de lobos, como cordeiros. Jesus não quis aliviar a barra para os discípulos. Jesus não quis mostrar para os discípulos que com ele tudo seria fácil. Muito pelo contrário. Jesus disse: se vocês crerem, tudo que eu faço, vocês poderão fazer. Isso é tão forte, isso é tão forte, que quando Jesus estava caminhando sobre o lago de Genezaré, o Pedro, que logo de cara achou que era um fantasma,
virou para Jesus e disse: é tu? Sim, sou eu. Então manda eu ir contigo caminhando sobre as águas. Quando Pedro saiu do barco, ele afundou? Não. A Bíblia não fala quantos passos ele deu por cima das águas. Mas se eu tivesse dado pelo menos um passo, olhando para Jesus, ciente de que automaticamente era para me afundar, em meio a uma tempestade, eu estou seco, caminhando sobre as águas. Como que eu posso perder a visão de um Deus que faz tamanho milagre? Quantas curas Pedro não presenciou Jesus fazer? Quantos milagres João não presenciou Jesus fazer? Na hora da sua própria prisão, a orelha do soldado que Pedro tentou arrancar, Jesus colou de volta no lugar. Mais um milagre ali, ó, na vista de todos. Mas no momento de desespero, todos eles fugiram, nenhum ficou. Ausência de fé, ausência de dedicação. Cristo morreu na cruz, encerrando um processo salvífico, mas dando início a um processo de transformação. Quando Jesus encerra a sua trajetória, inicia a trajetória dos discípulos, a palavra que Jesus quer que os discípulos falem, inclusive no próprio capítulo 10, quando Jesus diz, chegando em uma casa, verso de número 5, se não me falha a memória, 3 ou 5, ele diz: saudei a todos que estiver naquela casa com a paz. A paz precisa estar conosco em todos os momentos. Pastor, o que é paz? Paz não é ausência de tribulação. Paz não é sossego, tranquilidade. Essa paz que Jesus está dizendo não está ligada a um gozo. Muito pelo contrário, ela está ligada à fé. Quando Pedro desce do barco, se ele tivesse essa paz, ele não teria afundado. A tempestade, o vento que assoprava, não teria trazido desespero para a vida dele. O que eu quero dizer com isso? É que quando você tem essa paz, não importa o tamanho do problema que você está enfrentando, você tem tranquilidade, porque a qualquer momento Deus pode mudar a tua história. E é essa estrutura que Deus precisa levantar na sua igreja hoje. Por quê? Porque problema todos nós temos. Se eu perguntar aqui, que problema você está enfrentando hoje, eu preciso de muito tempo para escutar. Mas a realidade é que quando nós estamos em paz, acontece conosco como aconteceu com a sunamita. Vai bem contigo? Vai bem. Vai bem com a tua casa? Vai bem. Vai bem com o teu filho? Está morto, mas vai bem. Está bem com o teu marido? Está bem. Está tudo bem. Por quê? Porque eu acredito que mesmo na morte Deus pode ressuscitar a vida. Eu acredito que mesmo na enfermidade, quando o médico diz não tem mais jeito, Deus pode ressuscitar a cura. Deus pode levantar o milagre. Eu entendo que quando todas as portas se fecham e o homem encolhe a mão, Deus estende a mão e diz: as portas eu abro, o caminho eu conduzo, e o milagre acontece. Porque quem cuida da sua igreja não é o homem, mas é Deus. E se Deus está cuidando, cabe a mim e a você ter essa paz, essa tranquilidade, porque no momento certo Deus cuida, Deus guarda, Deus zela. Como o missionário que estava
naquele lugar tão distante, tão terrível. E Deus usou uma escola bíblica de obreiros para alcançá-lo e trazer um tratamento. Isso foi tão forte para nós naquele lugar, porque eu não conheço ninguém com uma diabetes tão alta continuar vivo. Não conheço. E aquilo ali foi a mão de Deus mostrando que ninguém que sai para fazer a obra está desamparado. Não existe ninguém. Pastor, mas eu não fui. Você contribui? Não está desamparado. Pastor, eu oro. Não está desamparado. Porque é um ciclo. Se você ora, você faz parte da missão. Se você contribui, você faz parte da missão. Se você foi, você faz parte da missão. Não existe maior ou menor neste ciclo. Existe aqueles que são comprometidos, existe aqueles que são dedicados, existe aqueles que fazem questão de cumprir o propósito divino na sua vida. Quantos aqui estão dispostos a cumprir o propósito divino? Se você está disposto, levante a mão assim, ó, e dê um brado de glória, porque é Jesus quem se encarrega de fazer aquilo que Ele está buscando, de fazer aquilo que Ele está planejando para a minha e para a sua vida. E a mim, pastor, a mim basta crer. O que eu preciso é crer. Uma vez acreditando, o milagre acontece. Fazer a obra de Deus é estar inserido em um processo que somente Deus conhece. Somente Deus sabe. É como Deus chamou Abraão. Eu comparo a obra de Deus dos dias de hoje como a chamada de Abraão. Abraão, eu te mostro o lugar depois que você for. No momento eu só preciso que vá. Pastor, como eu posso ir se eu não sei o caminho? A obra não é minha. A obra é dele. A pergunta não é para mim. A pergunta é para ele. O que falta para nós hoje é intimidade. Às vezes eu posso ser duro no que eu vou falar, mas a realidade é que muitos só conhecem a Deus de ouvir falar. Nunca buscou um relacionamento estreito, não tem intimidade, nunca viveu um milagre. Conhece a Bíblia porque lê nos cultos. Como eu posso pregar se eu não estudo? Como eu posso falar a respeito de Deus se eu não sei quem Ele é? Quando o eunuco da rainha de Candace estava lendo o livro do profeta Isaías, Deus arrebatou um pregador e levou lá do lado da carruagem dele. Qual foi a pergunta do pregador? Entende o que você está lendo? Qual foi a resposta do eunuco? Como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Sabe, lá no teu trabalho, lá no teu bairro, lá na vizinhança, no meio dos teus amigos, lá na faculdade, no colégio, na escola, tem um monte de eunuco como este, precisando de explicação. Estamos em um culto missionário. É preciso tratar de assuntos missionários. A igreja só vai crescer quando eu entender que eu sou mais um missionário. A igreja só vai crescer quando eu entender que eu preciso, como aquele pregador, ir lá abrir a visão daqueles que ainda não conseguem enxergar que este ambiente é um ambiente de tratamento, é um hospital que cura a alma, é um hospital que cura o espírito, é um hospital que traz paz, é um hospital que mesmo na dificuldade consegue enxergar uma bonança, e mesmo no meio da tempestade consegue encontrar refrigério.
Porque esse refrigério não está naquilo que pegamos, não está naquilo que apalpamos, muito menos naquilo que vemos, está naquilo que acreditamos. Para termos paz em nossos corações, é preciso acreditar, é preciso estar inserido em um mundo que não é material, que não é físico, mas sim espiritual. E quando eu entendo o ambiente em que eu estou caminhando, eu consigo ver os milagres sendo manifestados um a um na minha vida. E é só na minha vida? Não, na vida daqueles que estão à minha volta. Para poder caminhar para o encerramento. Quando estamos em paz, estamos inseridos no reino de Deus. Porque da mesma forma que Israel esperava o Messias como libertador de uma escravidão, Jesus continua agindo do mesmo jeito. A palavra não mudou, o Cristo não mudou. Deus não é meu mordomo, Cristo não é meu mordomo. Toda vez que eu entro em desespero, Jesus está lá para me socorrer. Jesus está lá para me curar. Jesus está lá para abrir a porta. Jesus está lá para me atender. Se fosse fácil assim, irmão, o mundo inteiro seria uma igreja só. Já pensou? Se Jesus virasse nosso mordomo, nunca veríamos ninguém desviado. Quando entrássemos em qualquer cidade, estaria escrito bem grandão na entrada: a paz seja convosco. Mas é difícil vermos alguma coisa. De vez em quando a gente vê uma estátua de um Cristo meio pelado. Lá em Pau Sul tem uma que dá até vergonha quando a gente chega na cidade. Não sei porque que fizeram aquilo. Colocasse pelo menos roupa naquele Cristo lá. Já que ele está morto lá, põe pelo menos roupa. Eu não consigo entender como que o ser humano consegue distorcer a realidade. Mas sabe o que é isso? É porque ainda não entendeu o que é o reino de Deus. Do mesmo jeito que fizeram quando Cristo caminhou aqui sobre essa terra. Não entenderam o reino. Não entenderam o que é o reino de Deus. E achou que o reino de Deus era algo palpável. Mas quando olhamos para Romanos, no capítulo de número 14 e o verso 17, a gente consegue entender o que é o reino de Deus. E nisso eu quero encerrar aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Entenda que não é alegria no meu espírito, não é alegria no meu íntimo, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Entenda que nós estamos falando do reino de Deus, da obra de Deus, estamos falando da igreja de Cristo. Entenda que nada é nosso, nada pertence ao homem, tudo pertence a Ele. Se pertence a Ele, é algo sobrenatural, é algo que não está nas minhas mãos e nem nas suas. E o que está nas nossas mãos? Acreditar. O que está nas minhas mãos? Acreditar. Por quê? Porque a paz nós já falamos a respeito dela, mas a alegria no Espírito é algo que nos leva a uma outra estrutura. Porque quando falamos em alegria no Espírito, falamos em sensibilidade. Quando falamos em alegria no Espírito, falamos naqueles momentos de crise que dá vontade de parar, dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar tudo, mas alguma coisa lá dentro fala assim: ó, não para, continua, segura mais um pouquinho aí, aguenta aí, tá? Não vai ser fácil. Jesus mesmo disse: eu envio vocês como ovelha no meio dos lobos. Jesus disse: não vai ser fácil, nunca foi para ninguém, nem para mim, nem para os discípulos e nem para a igreja posterior que viria, nem para nós hoje e nem para os nossos
nossos filhos que virão, para os nossos netos que virão. Nunca será fácil, mas sempre haverá paz no Espírito Santo para aqueles que temem a Deus. Sempre haverá paz aos nossos corações, alegria no Espírito. Sempre haverá uma tranquilidade em meio às tribulações, dizendo: eu não vos desamparei, eu estou no meio de vós. A minha igreja continuará crescendo, a minha palavra continuará sendo anunciada, o meu nome ainda continuará de pé, porque eu não desisti da minha igreja. É isso que Jesus está dizendo. E voltando para Lucas, capítulo de número 10, e o verso de número 21, 22, não me lembro, 20 e 21. Verso 20, isso. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita aos espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos... Segura no 21. Quando os discípulos voltou da mensagem que Jesus tinha enviado, eles voltou muito felizes, porque tinham feito muitos milagres. E eles começaram a contar para Jesus: Senhor, até os espíritos maus obedeceram a nossa voz. Jesus virou para eles e começou a ensiná-los. E o verso 21 diz: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Pensa só, o mesmo verso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, quando ele está dizendo que a alegria que tem que nos envolver quando estamos inseridos no reino de Deus é paz, que o próprio Jesus ensinou, e é alegria no Espírito Santo. Jesus virou para os discípulos e disse: não precisa ficar contente pelas vidas que foram curadas, pelas almas que foram libertadas. A alegria não é essa. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus está dizendo assim: isso é normal para quem vive no Espírito. Isso não é para causar espanto e nem alegria. Isso é normal. Vocês estão precisando de intimidade. Vocês estão precisando estreitar a vossa alegria no gozo do Espírito Santo. Vocês precisam estar envolvidos no que o Espírito Santo quer. Por quê? Porque cura, milagre, libertação vai acontecer na vida de todos aqueles que vos receberem. É comum no meio da igreja ver vidas sendo curadas. É comum no meio da igreja ver vidas sendo alcançadas, libertadas. É comum no meio da igreja ver pessoas desenganadas pelos médicos, sã, curada, caminhando em nosso meio. Por que é comum, pastor? Porque Jesus não mudou, continua o mesmo. A obra dele continua a mesma. É ele que continua fazendo. Como que Jesus ainda continua fazendo? Porque tem eu e você aqui dizendo: eu não desisto de fazer a obra de Deus, eu não desisto de me colocar à disposição de Deus. Porque entenda, eu e você só é o canal, eu e você só é aquele que liga o céu na terra. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. De que forma? Deixando com que o Espírito Santo nos use para manifestar os milagres na vida daqueles que precisam. Quantos entenderam isso? Quantos conseguem entender? Você está aqui porque Deus precisa manifestar o milagre na vida de alguém. Disponha-se a fazer isso. Disponha-se a estar à disposição de Deus. Disponha-se a estar com Deus, porque grandes milagres podem acontecer. Quando vai acontecer? Quando você estreitar o teu sentimento com Deus. Quando você dizer: Senhor, eu não quero me apegar com os milagres, mas eu quero me apegar contigo, porque eu sei que contigo os milagres não cessarão. Senhor, eu não quero me apegar às almas que estão sendo libertas. Eu quero me apegar a Ti, porque contigo sempre vai haver uma alma sendo liberta. Senhor, eu não quero me apegar àqueles espíritos maus que abandonaram as pessoas. Eu não quero ficar contente por isso. Eu quero ficar contente com a Tua presença, porque eu sei que o meu nome está escrito nos céus, e por isso eu tenho certeza que a Tua presença
força está comigo, e aonde eu for, eu sei que há milagres acontecendo, porque esse é o papel da igreja. Por isso o evangelho não mudou ao longo dos anos e não vai mudar, enquanto eu e você entender que o dono da obra ainda está de pé fazendo milagre. A obra dele não para. Você pode adorar o nome de Jesus? Eu encerro dizendo que fazer a obra de Deus é estar em sintonia com o céu, renunciar tudo aquilo que aparenta ser bom, mas que no final traz mal. Mas o que eu vou saber, pastor? Como eu vou saber? Só conseguiremos descobrir quando estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. Porque a obra não é minha, não é do nosso pastor, não é de nenhum dos obreiros que aqui presente está. O que nós, como obreiros, o que o nosso pastor pode fazer é nos orientar, é nos ensinar. Mas a resposta somente virá da boca de Deus. E o único meio de descobrir qual é a resposta é estar atento com o que Jesus quer. Porque quando a situação ficou difícil, os discípulos fugiu, cada um quis cuidar da sua vida. Jesus ressurreto foi atrás de um por um, aonde eles estavam, inclusive até no caminho voltando para Emaús. Jesus não deixou ninguém de fora, mandou todo mundo retornar para onde ele havia orientado, não deixou ninguém. E quando Pedro estava lá na praia pescando, fazendo o que ele sabia fazer de melhor, Jesus foi lá, refez a pesca maravilhosa e virou para ele: eu não te chamei para isso, eu te chamei para ser pescador de almas. Apacenta as minhas ovelhas. Consegue ouvir Jesus falando contigo hoje? Tem uma obra sendo elaborada, sendo feita, sendo produzida. E o que eu e você quer fazer? E o que eu e você estamos fazendo? Toda grande obra não se faz sozinho. Ninguém consegue construir uma grande obra sozinho. Sempre haverá pessoas com ele. Jesus, ciente do tamanho da obra que iria iniciar, e olha só que nós estamos falando de Deus, e Deus, sendo Deus, não precisando de nenhum de nós, entendeu que seria útil a nossa ajuda. Está disposto a dizer sim para a obra de Deus? Está disposto a dizer sim para o trabalho celestial? Porque é fácil sentarmos aqui e participarmos do culto, mas quando você estiver lá, não se esqueça, Deus te escolheu para uma grande obra, e essa obra é o reino dos céus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que essa palavra arda em seu coração como ardeu no meu, e você não desista nos dias difíceis, mas antes entenda que Jesus te chamou para uma grande obra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pastor Tiago.